Hoje nós estaremos dando continuidade ao que nós já começamos a estudar na quinta-feira passada sobre as bodas do Cordeiro. Nós vamos continuar de onde paramos na quinta-feira passada. Se você não estava aqui quinta-feira, eu sugiro que logo que os vídeos sejam disponibilizados na nossa página, você assista a primeira parte então, para poder ter todo o estudo. Vamos ler Apocalipse capítulo 19, melhor dizendo, Apocalipse 19, verso 7, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Na última quinta-feira, então, queridos, nós já começamos a ver sobre esse tema extraordinário. O maior de todos os eventos que este mundo vai experimentar, este universo vai poder contemplar, que é o casamento do Cordeiro com a sua esposa. Já vimos que o Cordeiro é Jesus. Jesus é o Cordeiro que morreu e com o seu sangue ele comprou a sua igreja. A noiva é a igreja, aqueles que foram lavados no sangue de Jesus, que um dia aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, cujos nomes estão agora listados no livro da vida, e que fazem parte então deste grupo que é a noiva do Cordeiro. Nós vimos que o casamento que João tinha em mente aqui é o casamento tradicional judaico. E é exatamente dentro desta sequência do casamento judaico que João está apresentando este evento que irá acontecer. E nós vimos as primeiras fases deste casamento. A primeira fase do casamento judaico é o noivado. O noivado, queridos, para os judeus é algo tão sério como o casamento é para nós. Nós vimos que José e Maria estavam noivos quando ela recebeu a visita do anjo, mas eles já eram tratados como esposo e esposa, porque para o judeu o noivado é tão sério quanto o casamento. Naquele momento do noivado são acertadas algumas condições, como o dote que será pago e o tempo do casamento. Depois do noivado segue-se um período de intervalo, onde o noivo vai pagar o dote, onde ele vai também construir a casa onde vai morar com a noiva, e onde também a noiva irá preparar o seu vestido nupcial para a grande festa, o dia do casamento. Nós hoje estamos vivendo exatamente este momento, queridos. Nós já estamos comprometidos com Jesus. Ele já pagou o dote que foi com o seu sangue precioso que ele comprou a sua igreja. Agora ele subiu para preparar o lugar onde nós iremos morar com ele para sempre. Aleluia. E nós, a igreja, estamos aqui em obediência a ele, praticando essas obras que agradam a Deus, que nós vamos ver que são exatamente o vestido da noiva que ela está aprontando para o dia do casamento. Mas há uma outra fase que nós aguardamos a qualquer momento. No casamento judaico, quando tudo já estava pronto, o noivo reunia os seus amigos e seguia numa procissão para a casa da noiva. É exatamente isso que retrata aquela parábola das 10 virgens, quando o noivo vai buscar a noiva e depois levará para a sua casa, ou a casa do seu pai, onde ali haverá a grande festa de casamento. Nós estamos aguardando a qualquer momento o noivo raiar nas nuvens, aleluia, com a sua comitiva, com os anjos, com o arcanjo, aleluia. E ele virá, aleluia, anunciará a sua chegada com o toque de uma trombeta, aleluia. E nós então seguiremos o noivo e subiremos para o lar que ele preparou para nós. Ali
nós moraremos com Ele para todos sempre. E precisamos então estar preparados para este encontro que breve acontecerá. Aí, isso nós vimos na última quinta-feira. Agora ficou faltando ver exatamente a última fase do casamento, que é exatamente a cerimônia das bodas. A cerimônia onde o noivo irá se casar com a sua noiva, onde Cristo irá se casar com a sua igreja. No texto que lemos de Apocalipse capítulo 19, já estão sendo entoados hinos de louvor. Nós temos aqui de novo a palavra aleluia sendo usada na Bíblia Sagrada. Só encontramos esta palavra tão comum que nós dizemos tantas vezes na igreja, no livro dos Salmos e aqui em Apocalipse, quando entre 4 aleluias são saudadas as festividades do noivo casando com a sua noiva. E ele diz, aleluia, regozijemos, alegremo-nos, demos glória ao Senhor, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quando João tem esta visão aqui, o que ele vê é exatamente o momento em que o noivo já está com a sua noiva para cumprir esta última etapa do casamento, que é as bodas do Cordeiro. A festa em si, aquilo que irá acontecer no céu, e que nós certamente não jamais vimos coisa igual da festa que irá acontecer ali. Cristo levará a sua noiva então para o céu, e nós acreditamos que isso acontecerá antes da grande tribulação. A posição dentro da escatologia que nós assumimos é a chamada pré-tribulacionista, ou seja, que Cristo voltará para buscar a sua igreja antes que comece o período da grande tribulação. Porque entendemos que a grande tribulação diz respeito a Israel, quando ele será provado, quando a nação de Israel será submetida a um grande teste e também o castigo de Deus, porque afinal eles rejeitaram o Messias, e a igreja não experimentará esta tribulação, mas estará no céu participando destes eventos extraordinários que a Bíblia registra. Nós vemos em Apocalipse 3:10, o Senhor declarando à sua igreja, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E aí entendemos então que o noivo virá antes da grande tribulação, levará a sua noiva para o céu, para ali então proceder o casamento que todos nós estamos aguardando. A noiva vai participar daquela grande festa. Jesus prometeu aos discípulos dizendo, nunca mais eu vou tomar do fruto da vide, até que eu tome convosco no reino de meu Pai. E ele disse que quando chegar aquele momento em que se ajuntar o Senhor com os seus servos, ele vai servir a mesa com os seus queridos. Aleluia. Nós vemos o Senhor prometendo então que participaria dessa festa e que beberia este fruto da vide apenas no reino de seu Pai. Nós entendemos então, queridos, que nós, os servos do Senhor, iremos subir para encontrar com Ele, fugindo, escapando daquele período de tentação que haverá aqui nesta terra. Enquanto na terra, os ímpios e aqueles que rejeitaram a Deus estarão passando por um grande período de destruição, de tormenta, a igreja estará no céu juntamente com o Senhor, e se cumprirá esta palavra de Lucas capítulo 12, quando disse o Senhor, bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Aleluia. Se cumprirá este momento quando a igreja reunida com o Cordeiro participará desta grande festa que será o casamento. Ali nós vamos ver, queridos, algumas coisas que não são comuns nos casamentos terrenos. No casamento terreno,
Quem recebe a maior honra é a noiva. Todo mundo fica sentado, entra o noivo, entra os padrinhos, entra todo mundo. Quando chega a noiva, aí é que todo mundo fica de pé, porque a noiva é a mais importante no casamento terreno. Mas nesse casamento que acontecerá no céu, será diferente. Aquele que recebe glória, honra, louvor, aquele para quem são os aleluias, aquele para quem são os hinos, os cânticos, aquele que merece toda a honra, não é a noiva, mas sim o noivo, o Cordeiro de Deus, aleluia, que remiu os santos que fazem parte agora da igreja. Ele é que tem toda a glória, ele é que tem todo o louvor, a maior atenção é para ele. O louvor aqui não é para a noiva. Os seres celestiais estão cantando e dizendo: demos glória ao Cordeiro, demos glória ao Senhor, porque vindas são as bodas do Cordeiro. A Ele, o Senhor, é que é dada a glória. A noiva vai entrar no céu, e a Bíblia diz que ela se vestirá de um vestido fino, puro e resplandecente de linho. Obviamente nós precisamos entender que João está usando uma figura. Não quer dizer, irmãos, que cada crente no céu vai vestir linho e nem vai ser branco, porque na realidade nós já estaremos numa outra esfera, não haverá mais a necessidade do material que existe na terra. Lá nós teremos outra realidade. O linho é um tecido valioso, bonito, mas ele não dura eternamente. O vestimento que a noiva terá, ou seja, a forma como nós estaremos no céu, será eterna. João está falando de linho puro, porque já dentro do judaísmo, dentro daquilo que tinha sido ordenado na lei de Moisés, o linho puro e branco era um símbolo de santidade. Era um símbolo de pureza. Os sacerdotes se vestiam assim. Aqueles que iam à presença de Deus usavam esse tipo de veste, porque simbolizava a pureza, a santidade que era necessária para estar diante de Deus. A noiva que vai subir para o céu é uma noiva sem mancha, pura, sem mácula. Paulo diz que está preparando a igreja exatamente para entregá-la ao Cordeiro como uma noiva sem mancha, sem mácula, mas uma noiva pura e resplandecente. Isso é para nós um alerta, queridos, que nós precisamos estar cada dia vigiando, cada dia praticando aquilo que agrada a Deus, cada dia fazendo aquilo que o Senhor aprova, para que quando chegar aquele dia, então cada um de nós esteja com a sua roupa resplandecente, esteja pronto, preparado para subir e encontrar com o noivo nos ares. Glória seja dada ao nome de Jesus. Para os judeus, normalmente o casamento durava 7 dias. No céu, não há contagem de tempo. Mas aqui na terra, o período que nós estaremos no céu equivalerá a 7 anos, que são os anos da grande tribulação. Mas no céu não há relógio. Não podemos dizer, será 7 anos a festa. Porque no céu, irmãos, o tempo não se conta. O que acontece no céu não está sujeito ao tic-tac desse relógio que nós temos aqui na terra. Mas durante esses 7 anos de grande tribulação, a igreja estará lá com o Senhor para este grande momento em que ela se apresenta pura diante de Deus. Note aqui o contraste que existe entre a igreja pura, que é vitoriosa e que estará para sempre na comunhão com Deus, e a prostituta do capítulo 17 e 18, que era toda ornamentada, que era toda vestida de uma roupa extravagante, mas que foi punida e que foi banida para sempre da comunhão com Deus. Nós precisamos aqui e agora, hoje, nós, quando eu digo não somente os que estão me ouvindo, mas todos os homens, precisam definir a que grupo eles pertencem. Ao grupo da prostituta ou ao grupo da noiva.
Parece que o grupo da prostituta tem todas as vantagens e regalias aqui nesta terra, porque os santos foram perseguidos, eles foram mortos, eles tiveram uma vida muitas vezes limitada, eles tiveram uma vida onde muitas vezes eles foram tratados como gente sem importância, eles foram tratados como gente atrasada por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade, e aqueles que estavam ao lado da prostituta tinham toda a riqueza, tinham todo o domínio, tinham tantas coisas que pareciam boas, mas chegará este dia, quando a Bíblia diz que então se verá a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e não serve a Deus. Aquele que aceitou a Jesus e foi lavado no sangue do Cordeiro, estará agora puro, resplandecente na presença de Deus, para celebrar com Ele uma união que durará para todo sempre. E aquele que viveu nos prazeres desta vida, que negou a Jesus, que decidiu viver de acordo com a sua justiça, que aliou-se à rebelde Babilônia, que é representada aqui por esta prostituta, agora experimentará o juízo de Deus e a separação dele para todo sempre. Isso para nós é um alerta, irmãos. Precisamos viver de tal maneira que, se o arrebatamento acontecer agora, as nossas vestes estejam puras, brancas e resplandecentes para encontrarmos com o Senhor. Aleluia. Nessa etapa das bodas do Cordeiro, nós vamos ver que a Bíblia continua afirmando aquele equilíbrio entre a graça divina que é oferecida ao homem e a responsabilidade humana daquele que é alcançado por esta graça. Veja que diz assim, que a noiva foi-lhe dado, no verso 8, que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Quando diz foi-lhe dado, foi-lhe permitido, alguém pode entender, está vendo? Isso foi dado à noiva, ela não teve participação nenhuma nisso. Mas quando você olha o versículo anterior, diz, e já a sua esposa se aprontou. Então aqui há um equilíbrio. A Bíblia mostra sempre que a salvação é pela graça de Deus. Ninguém pode se limpar sozinho, ninguém pode se purificar sozinho. Mas a Bíblia diz também que o homem que já é limpo, diz, aquele que é puro, purifique-se mais ainda. Aquele que foi alcançado pela graça, permaneça na graça. Aquele que foi alcançado pelo Senhor, continue produzindo frutos dignos para encontrar com o Senhor em santidade e em pureza. No livro do Apocalipse, nós vamos ver, queridos, em diversas passagens, que a graça divina é totalmente necessária para a nossa salvação. Mas ele também não nega esta responsabilidade do homem. Nós vemos ao mesmo tempo que a noiva se aprontou, isso mostrando a sua fé obediente, e ao mesmo tempo vemos que foi dado a ela o vestir-se de linho puro, branco e resplandecente. Lá em Efésios capítulo 2 e o verso 8 nós vamos encontrar isso, fazendo reflexo ao que nós já vemos em Apocalipse. Veja no verso 7 e 14, ele diz, estes que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então no capítulo 7 e 14 ele está dizendo que o sangue do Cordeiro foi dado como o elemento necessário para a purificação, mas também é dito que eles lavaram as suas vestes neste sangue. Ou seja, que houve uma escolha deles também em aceitar esta limpeza que é proporcionada por Jesus. E aí vemos em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Fica claro que a salvação é de iniciativa da graça divina. A salvação só é possível porque Deus, em sua graça, resolveu oferecer ao homem essa possibilidade de salvação e providenciou todos os meios para que isso fosse possível. Mas veja que continua o apóstolo Paulo dizendo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Então é verdade que nós só somos salvos pela graça, mas também é verdade que aquele que é alcançado por esta graça, espera-se dele que ele continue num caminho de obediência e de fidelidade a Deus. É impossível pensar, eu já fui alcançado pela graça, agora eu posso fazer o que eu quiser, agora eu posso proceder de qualquer maneira. Não, porque os que foram alcançados pela graça, agora diz o texto, eles devem andar praticando as boas obras, as obras que são aprovadas por Deus. Aqui nós temos uma noiva que recebeu um linho fino para se vestir. Mas também diz o texto que ela se aprontou. E o texto explica que o linho fino são as justiças dos santos, ou as obras justas dos santos, as obras que agradaram a Deus. Nós vamos ver que quando nós subirmos para o céu, queridos, não vamos levar nada daqui. Você não leva nada desta terra, a não ser aquilo que você já entesourou lá em cima. Jesus disse, ajuntai tesouros no céu. E que tesouros são esses? São exatamente as obras que agradam a Deus que nós fazemos. Quando nós fazemos alguma coisa para agradar a Deus, aleluia, isso fica registrado no céu. E antes que nós cheguemos às bodas do Cordeiro, vamos passar pelo tribunal de Cristo, quando as obras serão provadas, para ver se realmente foram para a glória de Deus ou não. E aquele que fez obras aprovadas por Deus, receberá então a sua vestimenta pronta para participar das bodas do Cordeiro. Nós vemos então aqui a necessidade de aceitar a graça, mas também a necessidade de continuar firme, obediente e fiel ao Senhor. Isso se espera da sua igreja. Nas bodas aqui, queridos, nós temos uma igreja linda, uma noiva bela, uma noiva bem vestida, mas essa beleza, ela só tem por causa do noivo. Quem dá o vestido à noiva é o noivo. E ela prepara esse vestido praticando as boas obras. Ou seja, ela só pode fazer o que é justo, porque o noivo já alcançou-a. Mas ela também tem responsabilidade de aprontar o seu enxoval, fazendo aquilo que é uma obra agradável e perfeita a Deus. Foi Jesus quem se entregou para que nós pudéssemos ser santos. Foi Ele quem derramou o seu sangue para nós que pudéssemos ser lavados. Mas uma vez que nós já somos limpos, o Apocalipse vai dizer, se você já foi lavado, se você é puro, continue puro, continue limpo, continue fazendo aquilo que agrada ao Senhor, para ser encontrado vestido de linho fino, puro e resplandecente, naquele dia, nas bodas do Cordeiro. Aleluia. O profeta Isaías já havia falado, aqui Efésios 5:27 fala exatamente daquilo que Paulo diz, que prepara uma igreja sem mancha, sem ruga. E lá em Isaías, ele já havia dito, ele já havia prenunciado, que haveria um vestimento de justiça para a noiva que se adornava para um casamento. Já havia Deus anunciado que ele haveria de vestir a noiva, a esposa do Cordeiro, e isso se cumprirá naquele dia. Agora imagine, queridos, que festa extraordinária será essa? E quando é que isso vai acontecer? Escatologicamente falando, esse período da grande bodas do Cordeiro está inserido naquilo que nós chamamos, ou vemos na Bíblia, de o dia de Cristo. No dia de Cristo, nós vemos que acontecerão 3 grandes eventos. Obviamente, o dia aqui não é um dia de 24 horas, mas é a era de Cristo, o momento de Cristo, quando Ele agora então será a figura central e definitiva e começará a cumprir as promessas finais que fez à sua igreja. Nós vemos que no dia de Cristo estarão 3 eventos acontecendo. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Quando Cristo vier para buscar a sua igreja, já então teremos início àquilo que a Bíblia chama o dia de Cristo. Porque daí por diante, queridos, quem se aprontou, se aprontou. Quem não se aprontou, não se apronta mais.
Dali por diante, precisa já alguém ter definido se vai subir para o céu ou se vai ficar aqui. Então temos o arrebatamento da igreja. Depois temos o tribunal de Cristo, quando Cristo dará à sua igreja o galardão, a recompensa pelas obras que ela praticou para a glória de Deus. E por último, encerrando esse chamado dia de Cristo, nós temos as bodas do Cordeiro. Quando é que isso vai acontecer? A qualquer momento isso pode acontecer. Pode ser antes que esse culto termine. Pode ser antes que nós cheguemos em casa. Pode ser amanhã de manhã. Pode ser na semana que vem. Nós precisamos estar aguardando, ansiosos. Cristo vem buscar uma igreja que o espera. Aleluia. Você já imaginou? Se o noivo chegar na casa da noiva e disser, vamos para o casamento, e ela disser, hein? É hoje? Ah, o vestido ainda está na costureira. Ah, eu nem tomei banho ainda. Imagine que casamento desastroso será esse. E Cristo não espera por ninguém, não. É preciso a noiva estar preparada hoje, aleluia. É preciso hoje estar esperando, é preciso estar na expectativa, aleluia. Se você já viu alguma noiva, que ela fica numa expectativa, ela fica contando os dias. Quando chega o dia, ela começa a contar as horas, daqui a pouco ela está contando os minutos. Ela já está numa expectativa, ela já está meio estressada, correndo para preparar o cabelo, correndo para preparar. E se qualquer coisa estiver fora daquilo que ela planejou, ela já fica angustiada porque ela está numa espera, numa expectativa de que chegue o momento de diante do altar poder unir-se ao seu noivo. Assim, irmãos, precisa estar a igreja de Jesus. Não podemos estar desapercebidos, olhando para as coisas desta vida. Breve o noivo voltará e a igreja precisa estar pronta com o seu enxoval preparado, cheio de obras que agradam ao Senhor, para naquele dia podemos estar diante do Senhor, nosso Deus, com as vestes preparadas, com a vida pronta para encontrar com o Senhor. Aonde é que vai acontecer as bodas do Cordeiro? Nós vemos claramente, queridos, que este evento se dará no céu. Nós vimos aqui no capítulo 19 que João, que estava olhando no capítulo 18 para a terra, vendo o que acontecia ali com a Babilônia, ele diz, depois destas coisas ouvi no céu. E aí então a atenção dele se dirige para lá. E é óbvio que será lá no céu que acontecerá este grande evento. Já no casamento judaico, o noivo ia até a residência da noiva e a levava para a residência do seu pai, quando ali então iria casar-se com ela. Jesus prometeu dizendo, vou preparar-vos lugar, aleluia. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, aleluia. Ele foi preparar o lugar e este lugar é no céu. Agora imagine, queridos, que festa extraordinária será esta festa do casamento de Cristo com a sua igreja. Porque aqui na terra, aleluia, quem tem dinheiro faz uma festa grande. Imagine no céu como será. A Bíblia diz assim, olha, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Você já viu um casamento bonito? Você já viu uma festa que tinha de tudo? Você já viu uma festa muito bem preparada? Os doces mais primorosos, as lembrancinhas mais atraentes e bonitas? Você já viu uma noiva tão bem vestida? Você já viu um acompanhamento, uma música extraordinária num casamento aqui nesta terra? Isso não é nada perto do que Deus tem preparado para nós lá no céu. Aleluia. Não é nada preparado em relação aos cânticos, em relação ao cenário do que Deus tem preparado para nós. O mundo jamais viu coisa parecida, irmãos. Aleluia. Porque aqui nesta terra, os homens ricos fazem festas grandes para os seus filhos. Imagine que festa fará aquele que é dono de todas as coisas.
Imagine aquele que é dono de toda a terra, de todo o céu, de todo o universo. Aleluia. Aí por isso que a Bíblia diz assim: tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu lhe exaltaste sobre todos, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. É esse que tem toda a glória, é esse que tem toda a majestade, é esse que tem toda a riqueza, que está preparando o casamento para nós, aleluia, encontrarmos ali no céu, nestas bodas, e para sempre estarmos ali com o Senhor. Aleluia. Eu acho interessante, irmão, sabe por quê? Se você recebesse hoje um convite para um grande casamento, vamos dizer que um sheik das Arábias ou um trilionário americano fosse fazer um casamento do seu filho e por alguma razão chegasse um convite para você. As passagens, a roupa, tudo já veio pronto para você participar dessa festa. Dá para imaginar a ansiedade que você ficaria para tomar o avião e ir até o lugar, e você já devia estar pensando: meu Deus, o que é que vai ser a lembrança? Como será o bolo? Como será o vestido da noiva? Como é que vai ser tudo isso? Porque o pai dela é riquíssimo. O pai dela é riquíssimo. Agora imagine se você receber hoje um convite para participar do casamento, que aquele que está preparando é o dono de todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza, aquele que é dono, aleluia, do universo, aquele que pode deslocar sóis para iluminar aonde ele quiser, aquele que pode ter corais de multidões de anjos para cantar na festa do seu filho. Agora sabe qual a boa notícia que eu tenho para lhe dar? É que você já é convidado, e você não vai lá para ficar lá no final, não. Você é convidado e na realidade você é a noiva que vai entrar e participar de toda esta festa. Aleluia. Aleluia. Dá para alegrar o seu coração e dizer: vem, Senhor Jesus, aleluia, abrevia os dias e vem buscar a tua igreja. Nós queremos participar deste grande cerimonial, desta grande festa, aleluia. Que estejamos preparados para isso, queridos irmãos. Ali nós vamos ver, queridos, uma grande festa. Mas a pergunta que podemos fazer é: quem vai participar desta festa? Quem é que vai chegar lá no céu? Quando nós olhamos para aquilo que o Apocalipse diz, vemos claramente que os participantes das bodas são Cristo e a igreja. Essas são as figuras principais deste casamento. Ainda não aconteceu a remissão de Israel. Os santos do Antigo Testamento ainda não ressuscitaram. Então a igreja será a grande participante, aquela que subiu no arrebatamento, é que estará presente ali nas bodas com o Senhor. E na Bíblia Sagrada nós temos algumas parábolas que Jesus contou, que nos dão preciosas informações sobre os participantes do grande banquete escatológico que Deus tem preparado. Nós temos a parábola das bodas, lá em Mateus capítulo 22, e temos a parábola da grande ceia, em Lucas capítulo 14. São duas parábolas distintas, mas que trazem em síntese a mesma mensagem, a mesma história. Em Mateus capítulo 22 diz assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos.
E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então esta parábola das bodas, queridos, retrata exatamente quem participará deste banquete, deste casamento que o Senhor tem preparado para nós. E aí nós vemos que houve primeiramente um duplo convite. Era muito comum na antiguidade, o rei que ia fazer uma festa, ele primeiro mandava um convite: olha, breve acontecerá um banquete. O rei na próxima semana vai fazer uma grande festa, porque ninguém podia ir a uma festa real de qualquer maneira. Se fosse nos dias de hoje, quando você recebesse o convite, você ia correr para o shopping, ia comprar sapato novo, camisa nova, gravata nova, a mulher ia comprar bolsa nova, combinando com a sandália nova. Ia ser uma correria, porque ninguém apareceria no banquete do rei vestindo uma roupa comum, uma roupa qualquer. Era uma festa social muito importante. E o rei mandava um primeiro convite. Depois, quando já estava tudo pronto, quando chegava o dia, aí o rei mandava um outro mensageiro dizendo: está tudo pronto. O rei manda dizer que vocês podem ir para a festa que ele preparou. Mas o que Jesus mostra aqui, queridos, é que os que deveriam estar interessados não se interessaram por este convite. O convite então foi rejeitado. Os convidados, foi declarado que eles não eram dignos. Por quê? Porque não aceitaram o convite do rei. Não aceitaram o convite para participar das bodas. Então, como eles não aceitaram, o rei disse: vá por aí, vá pelas estradas, vá pelos valados, vá pelas vilas e convide todos os que quiserem participar. Aleluia. E sabe, queridos, é aí que nós entramos nessa história. Aleluia. Jesus, quando estava falando dessas coisas, claramente ele está fazendo uma reprimenda aos judeus, e ele está dizendo: não é o eleito que vai participar das bodas, não é aquele que é filho de Abraão e que pode agora dizer: eu fui convidado para as bodas. Para as bodas só irá aquele que aceitar o convite que Deus tem para nos fazer. Aleluia. E como os judeus rejeitaram, e João diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí ele disse: agora vá por aí, pelo mundo afora, onde você encontrar uma pessoa, pode ser um camarada feio, um camarada ruim. Diz o texto aqui que maus e bons receberam o convite. E nessa história estávamos eu e você. Aleluia. Eu não sei você, mas eu fazia parte do grupo dos maus. Mas o convite chegou até mim, aleluia. Pela graça de Deus, o rei mandou me convidar, aleluia. E eu disse: eu vou, eu não perco essa festa por nada nesta vida. Os convidados disseram: eu me casei e não posso ir. O outro disse: eu comprei um terreno e preciso visitá-lo. O outro disse: eu comprei uma junta de bois e preciso estar lá. Ou seja, estavam envolvidos com as coisas do dia a dia e rejeitaram o convite do rei. Mas aqueles que eram desprezíveis, aqueles que de outra maneira não recebiam nenhum convite para ir ao banquete real, agora foram alcançados por este convite. Aleluia. Isso é para você dar glória a Jesus. E você dizer assim: eu não era digno, eu nunca poderia receber um convite desse, eu jamais seria chamado às bodas do filho do rei, porque eu não tinha condição para isso. Mas ele me encontrou lá na estrada, ele me encontrou no meio da lama, ele me encontrou, aleluia, sem nenhuma condição, e me fez o convite, aleluia. A sua graça me convidou, e eu só disse: sim, eu irei, aleluia.
glória seja dada ao nome de Jesus, porque Ele nos alcançou. Mas aqueles que foram convidados, quando chegaram na porta do rei, tiveram que receber uma veste que Ele foi quem deu. Agora teve um bonitão aqui que disse, não, tá bom essa minha roupa, que é isso, essa camisa eu comprei agora, essa gravata eu ganhei de aniversário, eu vou com essa minha roupa mesmo. E quando o rei entrou nas bodas e viu aquele que não estava vestido adequadamente, mandou expulsá-lo. Por quê? Porque a roupa aqui nós vimos, queridos, a roupa da noiva, a roupa do que está no banquete do rei, é uma roupa de justiça. E só quem pode tornar o homem justo é Deus. É bem verdade que ela pratica atos de justiça, mas só pode fazer o que é justo aquele que já foi justificado por Deus. Aleluia. O que Jesus está dizendo é, a sua justiça própria não vale nada. O seu ato que você faz por sua própria força não conta como vestimenta adequada para o banquete que acontecerá nos céus. Aleluia. O convite é franco, qualquer um pode aceitá-lo, mas para entrar no banquete precisa enquadrar-se nas condições do rei. E o rei diz, só aceito o vestido aqui, desta maneira. Aleluia. Quem chegava para as bodas recebia a veste nupcial que era dada pelo rei. Só podia entrar ali com aquela veste. Aquele que foi expulso é porque achou que a sua própria veste era melhor. E quantos ficarão de fora, irmãos, deste banquete nupcial? Porque estão confiando mais na sua justiça própria do que na justiça que vem de Deus. Aleluia. Todos nós somos convidados, mas só subirá para encontrar com o Senhor e estar com Ele para sempre aquele que se submeter às condições de Deus para participar deste banquete. O que espera-se de alguém que foi alcançado pela graça é que agora ele ande em conformidade com esta graça, é que ele ande em obediência, que ele ande em fidelidade. Aleluia! Aleluia! Então quem participará desta grande ceia? Participará aquele que aceitou o convite, aquele que não rejeitou ao Filho e aquele que submeteu-se à justiça de Deus ou às condições de Deus para estar ali. Mas lá naquele dia, no banquete, na festa de casamento, também nós teremos algumas testemunhas. Veja que aqui no texto que nós lemos de Apocalipse capítulo 19, diz claramente que ouviu-se uma voz de uma grande multidão. E essa voz foi crescendo. Primeiro era como muitas águas. Depois aquilo parecia trovões. Os brados de aleluia, os cânticos e os hinos eram tão grandes que parecia que estava estrondando tudo. E quem são esses que estão cantando? São exatamente aqueles que diz o texto aqui, são os seres viventes, os 4 animais, os anjos, os anjos e querubins e serafins, todos estarão lá, aleluia. Eles não são a noiva, eles também não são o cordeiro, ali não terá padrinho, mas haverão as testemunhas, aleluia. Porque Jesus prometeu, ele dizendo assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, diante dos anjos que estão no céu. Naquele dia, aleluia, Jesus, diante da multidão de seres celestiais, dirá, esta é a minha noiva. Eu quero apresentar para vocês a minha esposa querida. Entra, igreja do Senhor, aleluia. Eu creio que naquele dia se cumprirá a palavra do Salmo 24, quando diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. As portas vão se abrir, o Cordeiro vai entrar e apresentará a multidão de anjos, aleluia, de seres celestiais. Esta é a minha noiva, eu já paguei o dote por ela, o sangue que foi derramado, aleluia. Entra, bendito de meu Pai, participa da festa que está preparada para ti.
Aleluia, oh querido irmão, aleluia, nada pode nos tirar a alegria de participar desta festa, não perca por nada este dia, aleluia, vale a pena estar preparado para participar das bodas do Cordeiro, aleluia. E o texto de João em Apocalipse diz assim, aleluia, disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem serão esses convidados chamados? Aqui a maioria dos estudiosos acredita que há uma sobreposição de imagens. Os convidados é a própria igreja. Os crentes são os próprios convidados. Como igreja, como corpo, nós fazemos parte de um grande bloco e, portanto, entraremos no céu como a noiva. Mas individualmente, cada um de nós foi convidado. Cada um de nós recebeu o convite do rei. E nós podemos dizer sim ou não. Quem estará no céu? Aquele que recebeu o convite e aquele que aceitou esse convite. Aquele que disse sim a este convite. E aí nós vemos que esses que receberam o convite e o aceitaram, o texto do capítulo 9 diz, bem-aventurados são esses. E quando você olha no Apocalipse, 7 vezes há bem-aventurados aqui. E todas as vezes, os bem-aventurados no Apocalipse são os membros da igreja do Senhor. Bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que lava a sua veste no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aquele que vencer, eu lhe darei a comer da árvore da vida. Bem-aventurado aquele que morre por Cristo. Bem-aventurado o que guarda a sua veste. Aleluia. Bem-aventurado o que lava a sua veste no sangue do Cordeiro. Todos os bem-aventurados aqui são os membros da igreja. E aqui no capítulo 19, verso 9, não é diferente. Bem-aventurados os convidados. Quem são esses convidados? É você, sou eu, aleluia. Nós somos convidados e aceitamos. Não éramos dignos, não merecíamos, mas o convite do rei chegou até você. Você disse sim e agora você está lá, aleluia. Bem-aventurado aquele que puder participar desta maravilhosa reunião. Lá em Lucas capítulo 14, antes que o Senhor conte a parábola da grande ceia, alguém diz assim, bem-aventurado aquele que puder participar do banquete no reino de Deus. E realmente é bem-aventurado, queridos, aquele que estiver lá, aquele que chegar lá, não terá mais o sofrimento, não terá mais a dor, não terá mais a tribulação, aleluia. A Bíblia diz, o Senhor enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e nós estaremos ali para sempre celebrando com o Senhor, participando deste grande banquete, aleluia. Quando nós olhamos para estas coisas, temos que pensar, estamos preparados para participar deste banquete? Aleluia. Estamos preparados para participar desta grande festa? Nós já recebemos o primeiro convite. E no convite dizia, breve o rei vai dizer, está pronto, pode vir. Aleluia. E chegará o momento quando o Senhor raiar nas nuvens. E aí se cumprirá aquilo que a parábola das virgens diz. À meia-noite ouviu-se um clamor dizendo, aí vem o noivo, aleluia. A meia-noite significa um novo dia vai começar, aleluia. Uma nova era vai começar. E este dia será um dia extraordinário para a igreja do Senhor. Amado irmão, amada irmã, vale a pena deixar as coisas deste mundo, vale a pena esquecer os prazeres da carne, vale a pena abrir mão das coisas que este mundo velho oferece, para estar pronto, estar preparado, para que quando o noivo raiar nas nuvens, nós possamos subir para estar com ele, para todo sempre. Não perca esta festa, não perca este momento, vale a pena estar preparado, aleluia. Que festa extraordinária será quando nós chegarmos ali. Agora temos 2 eventos distintos aqui que precisamos distinguir um do outro. Há o casamento, que acontece lá no céu, e há
a ceia do casamento, o banquete do casamento que acontece aqui nesta terra. Porque o Senhor prometeu dizendo que um dia nós iríamos assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E isso não será no céu, porque só a igreja participará do casamento. Mas aqui no céu, aqui na terra, haverá também um grande banquete. Então temos que dividir esses eventos. O primeiro evento é o casamento em si, as bodas do Cordeiro. Isso acontece no céu. E a igreja estará lá como noiva, que se tornará a esposa do Cordeiro. E depois que isso acabar, quando João termina de contar essa história aqui no capítulo 19, aí ele diz: e vi o céu aberto, e estava um assentado sobre ele, que se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é o que se chama a Palavra de Deus, e na sua veste e na sua coxa tem escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí ele vem descendo com os seus exércitos, aleluia. Satanás é preso e lançado em cadeias por 1000 anos, e então o rei se assentará no trono e reinará durante esses 1000 anos. É exatamente esse momento que Cristo desce à terra com a sua igreja para reinar, que ele dará este banquete escatológico, onde participarão o remanescente de Israel, as nações que estiveram ao lado de Israel, e a igreja já estará ali como a corregente, aleluia. Agora ela não é simplesmente a noiva, agora ela é a rainha, aquele que vai reinar juntamente com Cristo. Aleluia. Os convidados para esta ceia serão o Israel que foi salvo da grande tribulação, o remanescente. Porque quase todo Israel será destruído durante o período da grande tribulação. Mas ficará um remanescente. Sobrará um pouco. E este pouco verá o Senhor descer. O profeta Zacarias diz que ele descerá sobre o monte, aleluia. O monte vai se abrir no meio, aleluia. E eles reconhecerão que é o Messias, que é o Senhor, aleluia. E Jesus então finalizará o seu juízo sobre as nações. E iniciará o período que a Bíblia chama de o milênio, quando ele irá reinar durante 1000 anos. As nações que também estiveram ao lado de Israel sobreviverão e participarão desta grande festa. Alguns estudiosos incluem aí os santos do Antigo Testamento também, porque Jesus disse que assentaríamos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Pode ser que Abraão, Isaque e Jacó aí seja uma figura falando dos judeus como um todo. Ou pode ser que seja de fato os santos do Antigo Testamento que ali estarão como convidados desta grande ceia. E aí a igreja já estará como rainha, como corregente. E a Bíblia diz: nós reinaremos com o Senhor sobre toda a terra. Aleluia. Este banquete será a apresentação da noiva ao mundo. Aleluia. A noiva que já foi apresentada aos seres celestiais, agora será apresentada ao mundo para dizer: esta é a rainha de vocês, esta é a noiva do Cordeiro, esta é aquela que irá reinar com o Cordeiro sobre toda a terra. E haverá então aí a ceia, a celebração das bodas do Cordeiro aqui nesta terra, quando Cristo vier para estabelecer o seu reino milenial. Aleluia. Diante de tudo isso que nós aprendemos, queridos, eu quero finalizar com algumas lições que nós tiramos dessa história tão extraordinária das bodas do Cordeiro. A primeira coisa, nós vemos que esta metáfora do casamento, ela é importantíssima para nos apresentar o amor de Deus por nós. Aquele que nos comprou com seu sangue, não nos comprou para sermos simplesmente empregados seus. Não nos comprou simplesmente para nós sermos servos seus. Ele nos chamou para sermos a sua noiva querida. Aleluia. Isso fala de um amor, aleluia, tão grande. Paulo fala em Efésios capítulo 5 do marido que deve se entregar pela esposa, porque Cristo se entregou pela dele. Aleluia. Isso fala de um amor tão grande,
que o apóstolo João nem soube dizer o tamanho, mas ele disse: Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho Jesus. Aleluia. Nós somos a noiva do Cordeiro. Isso fala de um relacionamento íntimo, daquele que nos ama. Aleluia. Jesus nos comprou para sermos esposa. Ele nos ama de uma maneira extraordinária. E a forma do relacionamento que teremos com Ele, queridos, não somente aqui, mas no céu principalmente, fala de um relacionamento de intimidade com o Senhor. Aqui nesta terra haverão muitos que serão súditos, que se quiserem falar com o Cordeiro, terão que subir a Jerusalém, marcar uma audiência para falar com Ele. Mas a igreja reinará com Cristo, estará com Ele para sempre, estará em comunhão perfeita com o Senhor. Aleluia. Nós somos a igreja que é a noiva, queridos. Nós somos íntimos, aleluia. E está preparado para nós, aleluia, uma eternidade de intimidade com Deus. Quando você está aqui na igreja, naquele dia que o culto é tão gostoso, você fica dizendo: ah, meu Deus, eu queria que esse culto não acabasse, eu queria que amanhã o culto fosse da mesma maneira, porque é tão gostosa a presença de Deus, essa intimidade com Ele. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar: chegará breve o dia que a intimidade será constante, que a presença real, aleluia, que o gozo de estar na presença do Senhor será sempre e eternamente. Aleluia. Nós somos a noiva do Cordeiro, aleluia. Ele nos ama e nos preservará em intimidade e em comunhão com Ele para todo sempre, aleluia. Mas se nós somos a sua noiva, estamos comprometidos com Ele, estamos aguardando que Ele venha nos buscar, o que nós devemos fazer enquanto esperamos? Nós devemos viver uma vida de obediência a Deus. Porque esta obra de obediência é o vestido que a noiva prepara para o seu encontro. A noiva pratica obras de justiça. A noiva pratica coisas que agradam a Deus. E está assim preparando o seu enxoval. Hoje as coisas estão muito industrializadas, já estão muito prontas. A noiva vai ali, aluga um vestido que outra já usou e ela depois do casamento devolve. Mas naquela época não era assim. A noiva preparava, a noiva bordava o seu vestido. Cada vestido era especial, era único, era exclusivo, era feito somente para ela. Aleluia. Mandava-se preparar um vestido único, que seria guardado como lembrança, porque era a roupa do casamento daquela pessoa. Aleluia. Nós, enquanto estamos aqui nessa terra, queridos, precisamos estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Isto é a nossa parte, aleluia, mantendo-nos em comunhão e em santidade e em justiça diante de Deus, para que possamos ser achados dignos de estar diante do Cordeiro naquele dia. A noiva deve ser fiel ao Senhor, deve demonstrar o seu amor, a sua devoção, e deve esperar ansiosamente a vinda do Senhor. Jesus avisou, aleluia, de muitas maneiras. Ele disse: olha, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. As pessoas casavam, as pessoas davam-se em casamento, as pessoas compravam, vendiam, as pessoas estavam fazendo aquilo que é natural fazer. Mas o problema não foi casar nunca foi pecado. Só se o casamento estiver muito errado, né? Casar com quem não é para casar, aí é outra coisa. Comprar e vender, isso também não é pecado. O pecado daquela geração de Noé foi não estar aguardando, foi não estar esperando, foi não dar ouvidos aos avisos do pregoeiro da justiça Noé, que dizia: vai chegar o dia que o dilúvio cairá sobre a terra. Jesus disse: estejam preparados.
2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Ele não estava querendo dizer com isso que só 50% dos que se dizem cristãos irão para o céu, não. O que ele estava dizendo é, um que está aqui e o outro que está vizinho dele, um pode subir para o céu, porque estava na expectativa, estava aguardando, estava ligado. E o outro que trabalha com ele na mesma atividade, pode ficar, porque não estava ligado, preparado para a vinda do Senhor. Aleluia. Quando eu estava preparando este material, eu estava pensando exatamente, irmãos, precisamos estar ansiosos, aleluia, aguardando a vinda do Senhor. Temos muitas coisas, muitos planos para esta terra, mas nenhum deles é mais importante do que esperar o Senhor que virá dos ares para nos buscar. Aleluia. Faça o seu planejamento para o futuro. Planeje concluir o seu curso superior, o seu mestrado, planeje casar, planeje ter filhos, planeje comprar a sua casa própria, viva a sua vida, mas não tire da sua mente, aleluia, a expectativa de que o céu vai se abrir a qualquer instante. Tudo aqui vai ficar e nós subiremos para encontrar com o Senhor nos ares, aleluia. Se a minha casa própria me tirar essa expectativa, se o meu carro novo me tirar essa expectativa, se a promessa de um emprego, se a promessa de um mestrado ou um doutorado me tirar essa expectativa, que prejuízo será isto, irmãos? Aleluia. Viva a sua vida, mas não me esqueça, você é a noiva do Cordeiro, aleluia. Ele breve voltará, nós precisamos estar aguardando ansiosamente. A Bíblia diz que Jesus voltará para aqueles que o esperam para a salvação. Jesus não vai voltar para buscar os que não estão esperando. Imagine o noivo chegar na casa da noiva, eu já disse. E ela está totalmente despreparada. O vestido nem está pronto ainda. Ela nem preparou o cabelo ainda. Ela está toda despreparada. A igreja precisa estar pronta. Jesus breve vai voltar. Aleluia. Quando ele vier, não vai dar mais tempo para se preparar. Quando a trombeta tocar, não vai mais tempo para correr, não vai dar tempo para correr na casa do irmão e se reconciliar, não vai dar tempo para se ajoelhar e pedir perdão, não vai dar tempo para devolver, para reparar o mal que alguém fez. Jesus está voltando, irmãos, nós precisamos estar preparados para este encontro com o Senhor, aleluia. Israel perdeu o dia da visitação de Jesus. Jesus entrou naquela cidade, em Jerusalém, e não foi reconhecido ali como Messias. Pelo contrário, os judeus mandaram se calar. Vocês estão atrapalhando aí essa cantiga de vocês, essa bagunça de vocês aí na rua, está atrapalhando, nós estamos aqui na sinagoga esperando o Messias. E eles não entenderam que o Messias estava entrando pelas ruas de Jerusalém, e o povo estava colocando galhos e roupa no caminho, e dizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus chora sobre aquela cidade, dizendo, Jerusalém, ah, se tu conheceras aquele que veio a ti e que traz a paz, mas você perdeu o dia da sua visitação. Que isso, queridos, não possa ser dito de mim e nem de você. Precisamos estar preparados, não vamos perder esse dia, não. A Bíblia fala ainda daqueles que foram salvos na grande tribulação. Eu não vou entrar aqui neste detalhe e nem aconselho você a ficar nessa expectativa, porque se hoje ainda alguns se esquecem de Jesus, ou por qualquer coisa querem deixar a sua fé, imagine neste período que a Bíblia diz, nunca houve antes e nem haverá depois um período de tamanha tribulação. A hora de estar pronto é hoje, o dia de estar preparado é agora, a hora de estar com o enxoval pronto é hoje, a noiva precisa estar pronta, aleluia, a roupa precisa estar limpa, nós precisamos estar
estar preparados, aleluia. Que a nossa oração seja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a nossa preparação seja tal que o Senhor nos encontre prontos, preparados, aleluia. Que quando o Senhor raiar nas nuvens, ninguém fique para trás, mas todos subamos para encontrar com o Senhor nos ares, aleluia. Subiremos e estaremos com Ele para sempre. Bem-aventurado aquele que aceitar o convite para estar nas bodas do Cordeiro. Mais do que feliz será aquele que se achar pronto naquele dia e puder pelo Senhor ser apresentado. Esta é a minha noiva, aleluia. Que Deus ajude, queridos, que essa palavra renove a nossa fé. Que você hoje possa dormir dizendo: vem, Senhor. Quando você acordar amanhã, você possa dizer: Senhor, é hoje o dia da tua vinda, vem. Que esta lembrança e esta promessa nos mantenha firmes, irmãos. Que possamos estar preparados, aleluia. Possamos estar prontos para o Senhor nos encontrar e nos levar para estar com Ele para sempre. Ao Senhor toda glória, toda honra, todo louvor. Aquele que nos lavou com o seu sangue, aquele que nos comprou, que pagou o preço por nós e que breve voltará. A Ele todo louvor, toda glória, toda honra. O casamento do Cordeiro, aleluia. Não é a noiva que é honrada e glorificada. É Ele o noivo que é digno de toda glória. Que possamos hoje nos juntar a esta multidão celestial, dizendo: damos glória ao Cordeiro, porque vai chegar a sua noiva para as bodas e será, aleluia, a maior de todas as festas. Você nunca participou de uma festa como essa, mas não perca essa festa das bodas. Jesus está voltando, o noivo está chegando, a trombeta vai soar. Nós precisamos estar preparados. Que Deus os abençoe.